Pois muito bem, vamos juntos aqui pela Super com o nosso Bom Dia com a Palavra e a nossa mensagem de hoje, segunda-feira, dia 26 de agosto. Amém, irmãos? Para a nossa meditação hoje eu vou ler o que está escrito em Filipenses, no capítulo 3 de Filipenses, a partir do verso 12. Filipenses 3, 12. Ouçam só. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Isso é maturidade, maturidade na fé, maturidade espiritual, viver de acordo com o que já alcançou, mas viver e continuar prosseguindo, tendo um alvo. Nosso alvo é Cristo. Se temos um alvo, que os nossos olhares estejam sempre voltados para o nosso alvo. E o nosso alvo está diante de nós, o alvo não está atrás. Portanto, não temos que ficar olhando para o retrovisor para enxergar o nosso alvo, para pensar no nosso alvo, ou para viver de acordo com questões que vão nos levar mais perto do nosso alvo, mais próximo do nosso alvo. Precisamos ser maduros. Precisamos viver um tempo de maturidade, prosseguindo para o alvo. Quando a gente não tem um alvo, quando nós estamos dispersos, a gente muda a caminhada, às vezes vai para um lugar, depois vai para o outro, né? Porque se distrai, porque se convence de que outro caminho pode ser melhor, mas quando você tem um alvo, você está focado. Nada te tira desse caminho, muito menos o passado. O passado não vai impedir você de alcançar o seu alvo, porque o passado, apesar de ter feito parte da sua vida, da sua história, já não é o que você vive mais e não é o que você pode modificar. Você pode modificar a maneira como você vive e vai continuar vivendo. Então, numa segunda-feira como essa, está na hora de você começar a viver o novo de Deus na sua vida e deixar para trás as coisas que para trás precisam ficar. Não fique trazendo à tona coisas que já não fazem mais sentido, que já não têm mais significado na sua vida. Não continue trazendo para a sua vida, para a superfície, coisas que Deus já lançou no mar do esquecimento. Para que ficar falando disso? Para que viver pensando nisso? Para que ficar remoendo essas dores do passado? Se agora você tem um alvo, se agora você sabe para onde está indo, para onde quer ir, portanto, foque nisso. Não se perca olhando para o passado. Não se perca por causa das dores do passado. Não se desanime por causa de coisas que não deram certo no passado. Olhe para frente, olhe para o alvo, prossiga. Não traga à tona, irmãos, coisas que Deus lançou no mar do esquecimento. Não permita que outras pessoas tragam à superfície coisas que já estão nas profundezas do esquecimento. Não permita que o inimigo use isso para te desestabilizar, para te desanimar. Deus já lançou no mar do esquecimento. Agora é nova vida. Agora prosseguimos para o alvo. Fomos alcançados por Cristo Jesus, mesmo que ainda não tenhamos alcançado a maturidade necessária, mesmo que ainda não tenhamos chegado até o alvo, nós precisamos nos esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para as coisas que estão adiante. Já percebeu que tem gente que vive exaltando o passado? Que vive falando o passado? Tem gente convertida, gente que tem uma nova vida com Cristo que continua o tempo todo falando do passado. Tem gente que dá testemunho, fala do passado e no final fala, e aí Jesus mudou minha vida. Ora, creio que você tem muito mais a falar sobre o que Jesus fez na sua vida do que o inimigo fez no seu passado, né? O que temos para viver, o que temos vivido com certeza é muito melhor, é muito mais digno de ser lembrado, é muito mais digno de ser mencionado.
mas as pessoas continuam muitas vezes falando do passado, né? Continuam falando de coisas que viveram no passado, de glórias terrenas enganosas deste mundo, de sucessos enganosos deste mundo, de bem-estar, de prosperidade enganosa deste mundo, sendo que hoje o que encontramos é muito melhor, é muito maior, é muito mais significativo, e às vezes as pessoas não falam, ou às vezes apenas fazem uma pequena menção em relação a isso. Você viveu, é certo, faz parte da sua memória, tudo bem, mas não precisa ficar olhando o tempo todo para o passado, não precisa ficar remoendo essas coisas do passado. O que importa é o agora, o que importa é o que você pode fazer para Deus agora, o que importa é como você deve caminhar agora para Deus, como você deve caminhar, como as pessoas precisam enxergar você, como as pessoas precisam ver Cristo em você. O que importa agora é que estejamos amadurecidos para ver as coisas de uma forma diferente, para pensar de um modo diferente, para pedir a Deus que nos dê sabedoria para entender as coisas diferentemente, para que possamos, enfim, viver de acordo com o que já alcançamos. Amém? Não ficar pensando, poderia ter sido assim, mas por que eu não fiz assim? Tem gente que inclusive não se perdoa. É verdade. Tem gente que já foi perdoada por Cristo. Deus já lançou os seus pecados no mar do esquecimento, mas as pessoas continuam sofrendo por causa desses pecados do passado, por causa desses erros, por causa dessa perda de tempo, por causa dessa enganação do passado. Gente que não se perdoa, gente que vive entristecida porque errou muito no passado. Agora é um tempo novo, é uma vida nova. Deus tem vida nova para você. É nisso que você precisa focar. É isso que você precisa enxergar. É para essa realidade que você precisa olhar. Hoje a sua vida é outra. Você é uma outra pessoa. Você tem uma outra história para ser vivida. Você agora tem um alvo. Agora você sabe onde quer chegar e como quer chegar. E precisa entender cada vez mais, estudar, procurar saber qual é a forma de viver assim. Então, abandone as coisas do passado. Viva o hoje, de olho no alvo, com os olhos voltados para o alvo. Nosso alvo é Cristo. Amém? Vamos viver de acordo com o que já alcançamos. E olhando para tudo aquilo que podemos alcançar, para tudo aquilo que podemos viver. Não falo só de conquistar, mas principalmente de viver ou nos tornarmos. Não fique trazendo à memória, à superfície, coisas que Deus já lançou no mar do esquecimento. Amém? Pense nisso em nome de Jesus. É hora de você se livrar dessas amarras, dessas cadeias, desses pesos, dessas memórias ruins, desse julgamento que você faz em relação a você mesmo, ou do julgamento que os outros fazem a teu respeito. Nosso negócio é com Jesus, meu irmão. Tá tudo ok com Jesus? Então, vamos em frente. Amém? Para o alto e avante. Em nome de Jesus. Certo? Pense nisso. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar neste dia, nesta manhã, as nossas vidas. Apresentar a vida de todas as pessoas, Pai, que muitas vezes estão sobrecarregadas de passado. Estão sobrecarregados de memórias que já precisavam ter sido descartadas, esquecidas, depositadas num canto qualquer da memória. Que essas pessoas se livrem dessas coisas, desses sentimentos que são próprios de uma vida antes do Senhor, para viver o novo do Senhor, esta nova realidade. Para que elas não desperdicem o dia de hoje, os dias que virão, com coisas do passado. Que eles possam, enfim, enxergar a riqueza, a bênção que é cada novo dia, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.